do nada eu apareço, né, externando a minha fé. Deus é quem luta por mim, a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, 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 aleluia. Do nada eu apareço, né, externando a minha fé. E não é que eu, de repente, não cresce, não tivesse uma crença em Deus, não acreditasse que Ele fosse o Criador. Na verdade é que eu não tinha realmente fé nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Isso eu posso falar assim, garantir isso mesmo. Por quê? Mas eu acreditava em Deus, mas não tinha fé. Eu não achava, ou se tinha, não acreditava na minha fé. Então a minha história... Você acreditava na existência de Acreditava Deus? na existência e acreditava na fé da minha mãe. Porque toda vez que eu precisava de alguma coisa, que apertava, era para ela que eu ligava. Olha, né? que coisa. Porque como a gente foi criado com ela, né, o tempo todo em casa... Porque a minha mãe, ela sempre também foi crente, mas não era uma crente fervorosa. A minha mãe passou realmente, de fato, né, a ser uma crente depois que a gente começou a fazer sucesso. Olha. Sério, é engraçado isso. Eu sempre via minha mãe, a minha irmã, a minha mãe, né, frequentando a igreja, a assembleia, mas a minha mãe passou a ser realmente uma senhora de Deus, vamos dizer assim, quando a gente começou a fazer sucesso e muito mais ainda, um pouco antes do sequestro do meu irmão. Porque quando chegou o sucesso, Você diz daqueles outro irmão, né? Eu me lembro bem dessa história. Quando meu irmão foi sequestrado. Eu lembro que minha mãe, o sucesso da gente foi chegando, chegou em nossas vidas, e por mais que tudo estivesse bem, a minha mãe era um pouco retraída, sabe? E a minha mãe era uma pessoa assim que estava sempre nervosa, sempre muito nervosa com as coisas, com o meu pai, com a nossa família, e tudo acontecendo muito bem, né? A nossa vida estava caminhando com o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano muito bem. E aí eu lembro que foi assim, do nada minha mãe passou a frequentar a igreja. Aí eu vi a transformação da minha mãe ali. Ela deve ter, tipo, na hora do sequestro... No sequestro foi maior ainda. Ela mas deve ela ter já falado, tinha Deus, eu vou ficar firme agora. Ela se converteu anos antes, um pouco tempo antes, quando o meu irmão foi sequestrado, foi ali a prova mesmo. Porque eu lembro, pastor, que eu estava uma vez na casa da minha mãe. Que ano que foi esse sequestro? O sequestro do meu irmão foi em 98. Foi em dezembro de 98. E eu lembro que a gente estava, né, toda a família reunida ali, com o lance do sequestro, todo mundo desesperado. E eu passei e vi a minha mãe ajoelhada. Passei assim no quarto dela, vi ela ajoelhada. E ficamos ali na sala, voltei e minha mãe ajoelhada. Isso, pastor, durou sim, eu acho que mais de 1 hora. E minha mãe ajoelhada. E eu fui conversar com ela. Aí chamei minha mãe, falei, mãe, levanta, vem descansar, vem comer alguma coisa. Falei, senhora só fica aí ajoelhada, mãe. E aí ela falou assim, meus joelhos, meus joelhos vão trazer seu irmão. Naquela coisa simples dela, ela falou essa frase, meus joelhos vão trazer seu irmão de volta. Amém. E ali eu entendi a fé da minha mãe. E eu que era um cara totalmente sem fé nenhuma. E foi a partir dali que toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu ligava para minha mãe, mãe... E quando Deus trouxe de volta, né? Aí falou, o joelho funcionou. Funcionou. Né? E aí, eu lembro que toda vez que eu precisava de algum... Ainda hoje eu peço, né? Mas eu gosto de contar essa história, porque é contando essa história que as pessoas podem, de repente, enxergar a transformação que foi de uns anos para cá em minha vida. Toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu ligava para minha mãe. Falava, mãe, ora por mim. Eu vou fazer isso e isso, ora por mim. Porque eu acreditava na fé da minha mãe, nas orações dela. Eu fazia oração à noite para dormir. Essa era a minha oração. Relâmpago, né? Aquela oração, né, vai subir no palco, orava. Então, eu tinha muito isso, de acreditar na fé dela. Essa experiência que você
de repente, você falou que você cria na fé da tua mãe. O que aconteceu? Como foi? Foi uma pregação, uma música que você ouviu? O que mexeu com você a ponto de você falar, não, eu vou me entregar para ele? Eu fico até encabulado às vezes com isso, porque eu não sei de fato quando aconteceu. Assim. Não, tem muita gente que o processo de conversão não é um dia, Não, o meu demorou, né? E eu ia para a igreja, achava tudo lindo, né? Cantava, eu ia para a igreja e cantava. Eu não louvava. Tivemos uma célula em casa de mais de 2 anos e eu participava. Eu não me entregava. E aí quando foi 5 anos atrás, eu estava na igreja louvando e eu fui assim, comecei a chorar muito e falei, vida. Aí eu lembrei do pedido da minha mãe. Que a minha mãe, há 20 anos atrás, estava eu, minha mãe, minha irmã Marlene e a Fal. E eu estava, a minha irmã, a gente estava louvando, eu estava cantando, na verdade, eu não estava louvando, porque eu lembro que a minha irmã começava a cantar, a louvar, e eu ficava fazendo terça para ela, segunda para ela, e a minha mãe chegou. Isso em 2000. A minha mãe chegou e a gente estava na fazenda, a minha mãe pegou e falou assim, filho, um dia você grava um CD só de hinos para sua mãe? Pastor, eu tenho certeza. Naquele dia foi o filho falando, olha, eu vou fazer, mãe, pode deixar. Um filho que quer agradar a mãe, né? Mas não, já estava... Já era Deus. Já era Deus que estava fazendo, porque até então eu tinha gravado um louvor com o Zezé, né? Que foi aquela música Vai Dar Tudo Certo. O louvor Vai Dar Tudo Certo. E logo em seguida a gente gravou Quem é Ele, que é uma composição do Zezé. É linda. E que é maravilhosa, eu falo que é um dos louvores mais lindos que eu já ouvi, que eu já cantei na vida. Mas aquele dia, e se eu tivesse, pastor, naquele momento, tivesse feito ali, tivesse realizado o sonho naquela época da minha mãe, teria sido o artista cantando. Hoje não, hoje eu tenho certeza, é o cristão que está cantando, é o cristão que está louvando. É o adorador, né? E eu amo adorar, a minha mulher fala assim, como a minha conversão realmente foi agora de pouco tempo, né? Porque agora se eu falo, eu vou orar, eu sei que eu estou orando, eu sei do poder da minha fé. Você tem consciência de que a tua conversão pode levar milhões de pessoas a ouvirem Jesus de uma maneira diferente? Porque infelizmente tem sempre aquele filtro do preconceito, né? Uhum. Mas de repente um artista como você, um cara de sucesso, o ídolo de muita gente, de repente começa a falar de Deus, começa a cantar para Deus. Você tem noção de que Deus pode estar te usando para a conversão de milhares, milhões de pessoas? Eu não tenho noção, mas eu peço. Eu falo, Deus, se for da sua vontade, que faça com que minha voz chegue em alguém, né? E que através da minha voz, se for isso, que te conheça da forma que eu estou te conhecendo, com essa verdade que eu estou te conhecendo. Porque eu conheci Deus há 18 anos atrás, né? Mas esse amor, essa paixão, né? Essa coisa do acreditar mesmo. É o primeiro amor, né? É o primeiro amor. A minha mulher fala isso. Eu estava conversando com ela e ela falou, não, ele está no primeiro amor. Eu falei, isso é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. E foi assim, começou há 5 anos atrás, mas eu acho que o toque mesmo, assim, que o Espírito Santo veio e conversou comigo e bateu no meu ombro, falou, epa, vem aqui, foi há 2 anos atrás, em casa, sozinho. Ô, Luciano, e como que foi o gravar o disco, né? Não, o disco, desculpa, eu sou velho. Mas é disco. É o CD, né? Então, como foi? São 15 músicas, né? São 15 músicas. Como eu falei, o pedido veio há 20 anos atrás. E eu fui protelando, sempre protelando. A vontade passou a ser também minha, né? Vontade de gravar. Cada vez que eu ia para a igreja, que eu cantava, eu falava, nossa, que lindo. Até que um dia eu falei, não, vai ser esse ano. Saí pronto que ia gravar. Chamei meu produtor, não foi. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Chamei, vamos reunir, comecei o processo de seleção de músicas. Não deu. Não sei porquê. Eu me envolvi muito com o Zezé de Camargo e Luciano naquele ano, com os problemas que teve na empresa. Acabou que nós não gravamos. Aí quando foi no ano da pandemia, no começo da pandemia, a gente não sabia também o que estava acontecendo.
nem o que ia acontecer. A gente estava viajando, eu voltei de novo. Estava eu, minha irmã, minha mãe e minha mulher. Nós estávamos todos, nós reunidos, e veio na minha cabeça, vai ser esse ano. Aí eu chamei meu produtor, falei, agora nós vamos gravar. Não tinha pretensão nenhuma, pastor. A pretensão era fazer o quê? Gravar, soltar nas plataformas, não ia nem divulgar, nem nada. Quando faltava 15 dias para terminar a mixagem, eu chamei a minha assessora e contei para ela do sonho, né, que eu estava realizando, que eles todos sabiam, toda a minha equipe sabia, meus empresários sabiam que eu tinha vontade de fazer um álbum só de louvores. Mas naquele momento que eu falei para ela, as portas começaram a se abrir, né? 15 dias depois a música foi lançada, aí veio a imprensa que recebeu de uma maneira assim muito respeitosa. Que bacana, isso é muito legal, porque a nossa sensação é que às vezes vai ter um certo preconceito e não teve. Não teve, de parte alguma. Assim, não era a intenção pegar a música e mandar para as rádios. Todas as rádios quiseram tocar, né, tanto secular quanto rádio gospel. E aí eu entendi. Quando eu vi a imprensa vindo me chamar para falar do meu projeto, e quando falavam comigo, eles queriam assim, eles não perguntavam de números, nenhum repórter perguntou de números para mim, de quanto eu gostaria de chegar de venda, venda, nada. Mas vai arrebentar, né? Eles só perguntavam para mim sobre quando foi que eu decidi e como foi louvar. E a diferença entre louvar e cantar no show. Que pergunta interessante. Era isso que eles queriam saber, né? Todos os repórteres. E quando eu falava, não tinha como não explicar, né, que eu falo isso para todo mundo, que a diferença é que quando você está cantando uma música romântica, você busca algo externo para a emoção. Né? Por exemplo, você diz a plateia. Você está aqui cantando no palco, você vê uma pessoa ali se emocionando, você se emociona, né? Mas é uma emoção controlável. Você controla ela. Eu posso estar aqui cantando, vendo uma pessoa ali se emocionando, olho para uma situação engraçada, eu vou dar risada, né? Estou no estúdio, vendo a letra, eu tenho que concentrar na letra para buscar aquela emoção que o artista passa. Louvar, não. É uma porrada que a gente toma, que se você tentar segurar, é quando você mais cai. E vai indo, quando eu falo cair, é essa coisa da lágrima, da emoção. Eu sou conhecido como pastor chorão. Toda vez que eu falo de Jesus, eu choro muito. Me debulho também. Então, eles ficavam curiosos por isso, porque é um cantor, né? E teve cobertura romântica. Quando você cantou assim? Ou você está falando só de quando você foi apresentar na Globo? Não, no estúdio. Né? Porque a minha experiência é só no estúdio mesmo. Né? Eu nunca cantei para uma plateia. Né? Ainda não fez um? Não. E vai fazer? Ou não? Eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou cantar na igreja. Eu não tenho dúvida disso. Aqui já está convidadíssimo. Já convidei antes no ar. Eu não tenho dúvida, pastor, que eu vou cantar na igreja. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Muita gente que chega para Deus, chega por um problema. Eu já entrevistei pessoas aqui que quase perderam a perna, né? uma modelo importante, que se converteu por conta do milagre que Deus fez. No teu caso, você está no auge, né? Você sempre esteve no auge, né? O Zezé de Camargo e Luciano nunca teve uma época que não esteve no auge, né? Sempre teve. E, assim, é uma coisa de Deus mesmo, né? Porque uma pessoa chegar a Deus quando tudo vai bem é muito raro. Me fala um pouquinho disso. Então, eu tenho isso comigo, assim, você levar a vida com Deus é muito, muito, muito prazerosa. É, antes de tudo, um prazer absurdo. Mas é uma obrigação. Né? Lógico. E o que eu falo? Eu tenho 1 milhão de vezes mais obrigação em andar com Cristo do que muitos outros. Porque muitos precisaram cair no buraco para enxergar Deus. Que lindo isso. Quer dizer, você é tão grato que você reconhece que você deve muito, né? Muito. Ele nunca me deixou cair.
Ele não precisou me tirar do abismo, ele simplesmente ele não deixou eu chegar no abismo. E era o joelho da tua mãe. É, o joelho da minha mãe. Aí eu falo assim, pastor, vamos falar de números primeiro, né? Hoje o mundo tá dessa forma, quando você fala de artista, é números. Então vamos lá. Deus me deu a oportunidade de ser um dos maiores vendedores de disco do mundo. Do mundo. Do mundo. Eu tenho, junto com meu irmão, mais de 50 milhões de discos vendidos. Uau. 50 milhões. Milhões. De discos vendidos. Toda a premiação que o senhor imaginar que um artista possa ter, eu tive. Eu tenho 4 Grammys, junto com meu irmão. Uau. Eu tenho um filme... Que é de música latina. Nós temos música romântica, disputando com grandes nomes lá fora. Música sertaneja, e música latina. 4 Grammys na nossa carreira. Eu já participei, eu já cantei em todas as casas de sucesso do Brasil. Tive todos os tipos de especiais. O maior especial da Rede Globo, o ano de 2019, foi o Amigos, a volta do Amigos. Que foi lindo. Lindo. Lindo, muito bonito ver. Vocês são amigos mesmo, né? Muito, muito amigos. E aí, pastor, agora vamos falar isso todas as glórias materiais que Deus me deu. Que eu estou contando aqui, coloquei pouquíssimas. Porque senão a gente vai passar horas aqui falando. Agora vamos falar dos bens que Deus me deu pessoal. Minha família. A mulher que eu tenho, pastor. A mulher que, de fato, edifica o nosso lar. Que lindo. Minhas filhas. Isso é a sua maior riqueza. Então. Porque isso é eterno, né? Então eu não tenho como dimensionar o que Deus já fez na minha vida. A maldade tomou conta das pessoas. Hoje se matam por qualquer coisa à toa. O ódio, a inveja é o que domina. Estão prontos pra nos pegarem na esquina. Quem fala a verdade no mundo de corrupção corre sérios riscos do mal por a mão. E o final todo mundo já conhece. É o dinheiro comprando a investigação. Mas vem aí o juiz sem corrupção. Esse juiz, o dinheiro não compra não. Ele vai libertar o inocente e prender o verdadeiro ladrão. Grandes e pequenos perante ele vão se ajoelhar, e a sentença o juiz vai declarar. E o transgressor não adianta se esconder, o justo juiz vai te encontrar. A maldade tomou conta das pessoas. Hoje se matam por qualquer coisa boa. O ódio, a inveja é o que domina. Estão prontos pra nos pegarem na esquina. Quem fala a verdade no mundo de corrupção corre sérios riscos do mal por a mão. E o final todo mundo já conhece. É o dinheiro comprando a investigação. Mas vem aí o juiz sem corrupção. Esse juiz o dinheiro não compra não. Ele vai libertar o inocente e prender o verdadeiro ladrão. Grandes e pequenos perante ele vão se ajoelhar, e a sentença o juiz vai declarar. E o transgressor não adianta se esconder, o justo juiz vai te encontrar. E o transgressor não adianta se esconder, o justo juiz vai te encontrar.